Então agora vamos iniciar a resolução de questões com base em tudo que nós já estudamos, tá? Lembrando que essa lei 8.429, ela sofre várias alterações, então dependendo de algumas questões, pode ser que ela esteja com prazos diferenciados, a gente responde com base na lei antiga, né? Mas quando for necessário fazer uma observação, eu faço uma observação sobre as alterações que houveram, né? E eu também posso acabar errando algumas questões, porque eu também sou humano, né? Isso aqui é estudo e é respondendo na hora. Então, com base na lei 8.429, assinala a alternativa correta. O sucessor daquele que causa lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações da lei de improbidade administrativa até o limite do valor da herança. Para mim, essa aqui está ótima. Qualquer eleitor poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Nós já vimos que não é qualquer eleitor, é qualquer pessoa, né? Eu falei que a lei ela sempre muda algumas coisinhas, então qualquer pessoa poderá representar, então a B está errada. C. A legitimidade ativa para ajuizamento de ação de improbidade administrativa é exclusiva do Ministério Público. Está errado. O procurador-geral e qualquer pessoa ela pode, através de representação, solicitar o ajuizamento dessa ação, ou até mesmo a autoridade administrativa, né? D. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, frustrar a licitude de concurso público. E será punido com a pena de suspensão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Essa letra E, nós sabemos que será punido com pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, tá? Então aqui é só demissão, então a letra E, ela está errada. Deixa eu ver. Por que a letra D estaria errada? Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, frustrar a licitude de concurso público. Olha, frustrar a licitude de concurso público é uma improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. Fere o princípio da legalidade, frustrar a licitude de um concurso público, fere o princípio da moralidade. Então, não causa lesão ao erário, causa lesão, mas é caracterizada como algo que atenta contra os princípios, lá no artigo 9, 10, 11 dessa lei, tá? Então, por isso que ela está errada. Letra C. A legitimidade ativa para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa é exclusiva do Ministério Público. O erro dela está falando que é exclusiva, então, mas a autoridade competente, como o governador, por exemplo, como chefe de secretário de Estado, eles podem ajuizar esse tipo de ação, tá? Qualquer eleitor, e a errada aqui é qualquer eleitor. Então, o certo é a letra A mesmo. Vamos passar para a segunda. De acordo com a Lei 8.429, a ação de improbidade em caso de enriquecimento ilícito, e é só improbidade, maior parte, seguirá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pessoa jurídica interessada. Deve ser proposta no prazo de 45 dias da efetiva medida cautelar de sequestro. 30 dias, né? Nós já vimos. Deve ser proposta no prazo de 60 dias da efetiva medida cautelar de sequestro. Seguirá o rito sumário e será proposta exclusivamente pelo Ministério Público. Não é exclusivamente, nós já vimos. Seguirá o rito ordinário e será proposta exclusivamente pelo Ministério Público. Nós já vimos na lei anterior que não é exclusivamente pelo Ministério Público. A pessoa jurídica interessada ela também pode ajuizar esse tipo de ação. Então, nós vamos marcar a letra A, é rito ordinário, porque a lei de improbidade administrativa ela sempre vai seguir o maior rito para a pessoa, né? Lembra que ela tem até, dependendo do crime de ação de improbidade que você cometer, vai até para ação penal, então seguirá o rito ordinário. 3. TJ Vunesp. Lei de improbidade de novo. A lei de improbidade administrativa prevê acerca dos sujeitos ativo e passivo do ato de improbidade e que os atos praticados contra entidades para cuja criação, custeio ou erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio
anual não poderão ser considerados atos de improbidade administrativa. É errado. Eu lembro que eu falei para vocês, se tiver dinheiro público envolvido, empresas ou entidades, meu amigo, a empresa o governo ele pode contribuir com menos de 50%, com mais de 50%, será considerado improbidade administrativa. Se sujeitam à lei de improbidade os empregados e dirigentes de concessionários ou permissionários de serviços públicos, pois prestam serviço público por delegação e oferem dos usuários o preço pelo uso do serviço. Não sei, vamos dar uma volta nas outras alternativas. Os atos praticados contra entidades para cuja criação custeio o erário haja contribuído ou contribua com mais de 50% do patrimônio da receita anual, como os serviços sociais autônomos, podem ser considerados ato de improbidade administrativa. Eu iria nela, né? Mas vamos ver a D e a E. Os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como as entidades beneficiárias por auxílio ou subvenção estatal, não se qualificam tecnicamente como errado, se qualifica sim. Se tem empregado público, sociedade de economia mista, que o dinheiro que o governo investe, que eu falei para vocês, entra como improbidade. Letra E. Se sujeitam à lei de improbidade os chefes do executivo, ministros e secretários, os integrantes das casas legislativas, os magistrados e membros do Ministério Público, excluindo-se, portanto, da incidência dessa lei de improbidade os servidores públicos de qualquer regime, estatutário, trabalhista especial. Olha só, aqui já está errado, porque os chefes do executivo, ministro, secretário, eles não respondem por essa lei de improbidade. Bem no finalzinho das disposições da lei, está escrito lá que eles respondem por outro tipo de lei, que específica para eles. E os servidores estatutários, trabalhista especial da administração pública, respondem sim por crime de... Então, aqui está tudo trocado, tá? A mais bonita tá a letra C, mas a letra B também ela pode dar uma confundida. Se sujeitam à lei de improbidade os empregados e dirigentes de concessionários e permissionários de serviço público. Quem é concessionário e permissionário de serviço público? É, por exemplo, as empresas de pedágio, né, que são concessionárias, permissionárias, que administram, elas não se sujeitam à lei de improbidade administrativa porque, querendo ou não, apesar de ser da administração pública, essas concessionárias ou permissionárias, elas já oferem lucro não diretamente do governo, mas da população que utilizam seus serviços, entendeu? Então, o certo é letra C, porque como eu falei para vocês, se a administração ela empurra dinheiro, então vai ser considerado lei de improbidade, tá? Vamos para o próximo. VUNESP também. Agora, uma dos estatutos dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. Isso aqui tá bom. Nos moldes do que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pelo governador do Estado, Procuradoria, Poder Judiciário, Ministério ou Tribunal de Contas. A letra E eu já cortaria, Tribunal de Contas, né? Então tem A, B, C ou D. Então vamos ler de novo a questão, que essa vez é difícil. Nos moldes do que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados por quem? Procedimentos disciplinares punitivos. Cara, eu estou em dúvida entre a letra B e a letra D. Entre o Procurador-Geral do Estado e o Ministério Público. Procedimento punitivo. É uma questão... Governador eu sei que não é. Mal se fala de governador. Ele é apto à aplicação de penas e tudo, mas não é ele que faz isso, não é ele que preside nada disso. O Poder Judiciário, os procedimentos punitivos também não são eles só são capazes de julgar. Tribunal de Contas muito menos. Aqui eu estou em dúvida entre o Procurador-Geral do Estado, que ele preside muita coisa, ele acompanha, e o Ministério Público, que sempre tem relevância para esse tipo de sanção. Nos moldes do que dispõe o Estatuto, os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados por... Cara, eu vou em Procuradoria-Geral do Estado, mas eu estou em dúvida da letra D. Mas é Procuradoria-Geral do Estado, é porque ele está incluso em muita coisa. Geralmente, quando ele quer, por exemplo, decretar indisponibilidade dos bens, é que ele solicita ao Ministério Público, representa ao Ministério Público, mas ele é quem está incluso na maioria das sanções disciplinares, e sempre presidindo e acompanhando.
VUNESP, Direito Administrativo, Estatuto dos Funcionários Públicos também. Medeia Florentino, funcionária pública estadual, foi considerada ineficiente no serviço público e não conseguiu ser readaptada em outra função. Nesse caso, a pena prevista para a Medeia pelo Estatuto dos Funcionários é, vamos lá, essa aqui não está difícil: demissão, exoneração, jubilação, detenção e multa. Gente, detenção esquece, jubilação não se tem esse tipo de pena, e exoneração poderia ficar entre exoneração e demissão. Eu vou em demissão porque nós não vimos penas de exoneração lá, né? As únicas penas aqui exatas que tem seria demissão e multa. Exoneração, jubilação e detenção não faz parte das penas. Então, demissão. Vamos para 10 minutos de vídeo. A lei número 8.429, de 2 de junho de 92, prescreve como ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União sem autorização legal, adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, deixar de cumprir exigências de requisitos de acessibilidade previstos na legislação, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. É o seguinte, a letra B não é, porque eu falei que a letra tem o verbo adquirir, distribuir ou revender derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Então, isso aqui ou é prejuízo ao erário ou é enriquecimento ilícito. Se ele adquiriu e distribuiu e revendeu derivados do petróleo, se não for em prol dele, é lesão ao erário. Se for em prol dele, enriquecimento ilícito. Então, a letra B não é. Produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União sem autorização legal causa prejuízo ao erário. Então, também não é a letra A. Então, eu ficaria em dúvida a letra C, D e E. Vamos ver a C. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Opa, deixar de cumprir uma exigência de requisito de acessibilidade me parece que que fere o princípio da legalidade da administração pública. Essa C, ela tá bonita. Vamos ver por que não poderia ser então a letra D. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Gente, quando você comete um crime contra a fazenda, você não é nem julgado pela lei de improbidade administrativa, aí já é com outra base, em outra lei, porque as penas são maiores, são mais fortes quando você mexe com o dinheiro da administração. Então eu ficaria meio assim em marcar a letra D. Letra E, divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Essa daqui também me parece uma alternativa muito boa. Por quê? Porque fere o princípio da publicidade, né, da administração pública. Ela tem acesso a isso e você... Então eu estou em dúvida entre a letra C e a letra S. Você só me dá um minuto aqui para mim pensar. Divulgar informação. Qual seria o erro das duas? Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Isso aqui pode causar uma lesão ao erário. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição. Essa aqui está mais completa para causar prejuízo, para atentar contra a dignidade da administração pública, contra os princípios. Esse aqui também fere o princípio, só que ele também causa lesão ao erário. Deixar de cumprir uma exigência de requisito de acessibilidade prevista na legislação. Então ia na letra E. Era a letra C. Não confiei no meu julgamento. É isso, pessoal. Então, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade prevista na legislação tá mais para ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Só que assim, eu vou buscar depois, eu vou até anotar essa questão, porque divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta também atenta contra os princípios da administração, que no caso seria atentar contra os princípios da publicidade, né, da moralidade e tal. Mas deve ter alguma palavrinha-chave aqui, acho que é provavelmente sobre instituição financeira.
E aí, se fosse por causa da instituição financeira, deveria ser sobre o governo, sobre algo do tipo, aí eu volto e faço uma observação nos comentários. Vamos passar para a próxima. Quanto aos atos de improbidade administrativa, assinala a alternativa correta. Na hipótese em que o agente público aufere vantagem patrimonial indevida em razão do seu cargo, estará praticando um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Para mim está ótimo. Aufere vantagem patrimonial indevida. Enricou de forma indevida, enriquecimento ilícito. Vamos ver. Em hipótese alguma, e quando vem hipótese alguma, cara, já poderá ser decretada a indisponibilidade dos bens do indiciado pelo crime de improbidade. Esquece essa daí, claro que não é dessa forma. C. O ato praticado pelo servidor público que venha a violar os deveres de imparcialidade consubstanciará em um ato que causa prejuízo ao erário público. O ato praticado pelo servidor que venha violar os deveres de imparcialidade atenta contra os princípios da administração. Então não é essa questão, então não causa lesão ao erário, tá? Então essa aqui já corta. Letra D. Uma vez julgado e punido na esfera penal, o servidor indiciado não poderá sofrer as cominações da lei de improbidade administrativa. Opa! Ele poderá sofrer se ele poderá ter atenuado a pena, né, ou suspensa e tudo, mas ele poderá sofrer sim. Vamos ver a letra E e depois a gente volta a falar dessa letra D. A iniciativa para instauração de processo tendente a apurar um ato de improbidade administrativa somente poderá dividir um servidor público. Errado é qualquer pessoa ou pessoa jurídica interessada. Então a letra E também está cortada. Olha só, a letra D. Uma vez julgado e punido na esfera penal, o servidor indiciado não poderá sofrer as cominações da lei de improbidade administrativa. É claro que pode, porque se ele vai ser julgado na esfera penal, a esfera penal, por exemplo, ela não tem a suspensão dos direitos políticos que a lei de improbidade administrativa tem. Então, além de ser condenado na reclusão lá, ele também sofre as sanções da lei de improbidade administrativa, que é proibição de contratar com o poder público por determinado prazo, então tudo isso. Então, resposta de certeza, letra A, tá? 8. 17 minutos. Nos termos do que dispõe a lei de improbidade administrativa, é correto afirmar que, VUNESP, submete-se aos efeitos da lei todo servidor público, desde que exerça cargo ou função remunerada. Errado, pode ser remunerada, transitória ou não, tá? Letra B. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente público, este ficará sujeito à pena de detenção, além de reparar o dano. Não tem pena de detenção para a lei de improbidade administrativa, tá? Então, errado a letra B. C. O agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado será punido com pena de suspensão de suas funções pelo prazo de 30 dias. Não é pena de suspensão. Se ele não declarar os bens, ele será punido com pena de demissão. Então, letra D. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. É ótimo, aqui está a letra da lei corretíssima, o artigo 1 da lei, certinho. Letra E. O acordo ou a transação na ação de improbidade administrativa somente terá validade com aval do representante do Ministério Público. Essa daí eu ficaria meio assim, né? Mas como a letra D, ela tá a letra da lei, então nós vamos na letra D. Mas essa daqui, o acordo ou a transação na ação de improbidade administrativa somente terá validade com aval do representante do Ministério Público. Ele terá aval com o representante do Ministério Público e com o Ministério Público, né? Mas eu vou até pesquisar na lei depois se tem outras pessoas que podem dar esse aval nisso aí. Acho que também tem que ter o juiz e a pessoa jurídica interessada, o governo, desculpem, agora eu lembrei. A pessoa jurídica que foi lesionada, ela também tem que ter o aval. Ela também tem que dar o aval para que a pessoa consiga fazer o acordo, tá? Agora eu lembrei. A administração pública estadual estabeleceu que todo servidor público do Estado está obrigado a efetuar o recadastramento anual.
fornecendo alguns dados pessoais ao setor competente do Estado. Conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, essa determinação tem previsão legal de seu cumprimento pelo servidor acarreta sua demissão a bem de serviço público. B, não tem previsão legal e, portanto, não pode ser exigida pela administração. C, é ilegal, uma vez que o servidor não pode ser obrigado a fornecer seus dados pessoais. D, poderá acarretar a suspensão dos seus vencimentos, caso o servidor sem justa causa não atenda no prazo estabelecido. E E, é legalmente permitida, mas se não for atendida pelo servidor, não poderá gerar suspensão de pagamentos ou remuneração. Pessoal, aqui é a letra D. Por que a letra A não é? Porque demissão a bem de serviço público é aquela demissão muito forte. O cara, ele não está se negando a declarar um negócio, ele só está atrasando sem justa causa. Então tem um artigo específico, inclusive ele foi marcado na leitura, que a administração pública ela poderá suspender os vencimentos até que a pessoa ela corrija o ato ou satisfaça a exigência. Se eu não me engano, ainda é pelo prazo de 30 dias, tá? Por um mês. Mas aqui é só uma forma de coagir ele a fazer o que é certo. Então, a questão é a letra D mesmo. Vamos lá, VUNESP de novo. Segundo a Lei 8.429, poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar prático de ato de improbidade. Apenas membro do judiciário, apenas membro ligado ao judiciário legislativo, apenas membro do legislativo, qualquer pessoa desde que brasileira. Qualquer pessoa, né, gente? Aqui poderia confundir que a letra E, desde que brasileira, mas qualquer pessoa é qualquer pessoa. Então, a lei ela fala qualquer pessoa e não dá ressalva nenhuma, então é essa aqui. TJ São Paulo VUNESP. Isso aqui era dos escreventes da última prova. Sobre a pena de suspensão prevista na lei, é correto afirmar que não excederá 90 dias. Pena de suspensão, se eu não me engano, ela tem 30, 60 e 90. Essa aqui está correta, não excede 90 dias. Não sei se tem prorrogação por igual período, mas vamos ver aqui, letra B. Não acarretará a perda dos direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo de funcionário suspenso. Acarreta sim. Suspensão, ela acarreta a perda da remuneração dele, por exemplo. Letra C. Não se admite sua convenção em multa. Admite sim. Será aplicada no caso de ineficiência do serviço. No caso de ineficiência do serviço, é aplicada a pena de demissão. E letra E. Será aplicada ao funcionário que revelar segredos que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente, com prejuízo para o Estado particular. Isso aqui também é pena de demissão. Então, para mim, é a letra A mesmo, não excede 90 dias. E aí nós temos a de 30, 60 e 90, que são as pessoas específicas para aplicar. São VUNESP também, assinalar a alternativa correta a respeito da lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade não se aplica àqueles que não é agente público, é errado. Se a pessoa não é agente público, mas ela concorreu para que seja realizado o crime, então ele vai responder. Letra B, o sucessor daquele que causa lesão ao patrimônio público se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Essa aqui está letra da lei. Vamos ver as outras. Quando o ato de improbidade ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado. Na verdade, caberá à autoridade administrativa representar o Ministério Público para que decrete a indisponibilidade dos bens, mas a autoridade administrativa decretar a indisponibilidade dos bens, ela não pode fazer isso, tá? Letra D. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, independentemente de dolo ou culpa do agente, esse deverá ressarcir integralmente o dano ao erário. Se a gente está falando de improbidade administrativa, nós falamos que é preciso que tenha dolo do agente, né? Então, a letra D, vamos deixar ela em off aqui por enquanto. Vamos ver a letra E. A lei de improbidade estabelece a pena de prisão ao agente público. Já esquece, não tem pena de prisão. Então, descarta ela. Eu estou em dúvida entre a B e a letra D. Vamos ver porque a B estaria errada. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Para mim, está a letra de lei. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, independentemente de dolo ou culpa do agente, esse deverá ressarcir integralmente o dano ao erário. Pessoal, tem que ter dolo. Se não tem culpa, se não tem dolo,
aí ele não responde pela lei de improbidade administrativa. Se é por culpa, ele vai responder lá pelo Estatuto dos Funcionários Públicos, né? E a gente está falando aqui de improbidade, então eu iria na letra B, porque está muito letra de lei. Vamos lá, Ministério Público Estadual, VUNESP. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo prevê, entre outras, as penas disciplinares: readmissão e transferência, reversão e serviço ativo de transferência, multa e reversão ao serviço ativo, repreensão e multa, reintegração e demissão. Cara, nós temos repreensão, multa, demissão a bem do serviço público, suspensão e cassação de disponibilidade ou aposentadoria. Se não temos nenhuma dessas outras, então é a letra D de certeza. Nós vamos chegando aí 25 minutos de vídeo, então vamos avançar aqui. Nos termos da Lei 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades de administração pública indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados e Distritos, dos municípios, notadamente. Isso aqui é enriquecimento ilícito. Revelar, adquirir, celebrar, liberar verba pública, revelar. Gente, ó, eu nem vou ler tudo, mas eu falei que o que importa em enriquecimento ilícito tem sempre aquele verbo em que a pessoa adquire ou faz algo para si. Então, eu iria na letra B, mas nós vamos ler um por um. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Aqui é causa lesão ao erário. Adquirir para si ou para outro, em exercício de mandato, cargo ou emprego, função pública, de bens ou de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Então, se ele adquiriu para si ou para outro, é enriquecimento ilícito. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação do serviço público por meio de gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. Isso aqui, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objetivo a prestação do serviço público, ou ele causa lesão ao erário, ou ele atenta contra os princípios da moralidade, da legalidade, da administração pública. Eu acho que causa lesão ao erário. Letra D. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Isso aqui causa lesão ao erário. Revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão de atribuições a que deva permanecer. Isso aqui atenta contra os princípios da administração pública, contra a publicidade. Então, certa letra B mesmo, é o único que tem o verbo adquirir, corrigir sem medo. Essa daqui é muito boa. Probidade de novo. Agente público municipal, verificando a necessidade de aquisição de computadores para administração e constando o valor de tais bens, ao invés de realizar uma única compra, fracionar a aquisição a fim de viabilizar a dispensa de licitação para contratar em razão do valor dos bens. A conduta do agente municipal deve ser considerada regular, ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário por dispensar a licitação indevidamente, e irregular, ato de improbidade administrativa, pois ao dispensar a licitação, em consequência, obteve vantagem para si. Regular. Então, ou seja, a letra A e a letra E nós já vamos cortar de vez, porque a conduta dele foi irregular. Ele deveria ter feito o processo tudo certinho, dentro da legalidade, feito a licitação para ver quem é que oferecia o valor mais baixo para fazer a compra dos computadores, né? E ele não fez isso. Então a conduta dele foi irregular. Ou então a letra A e a letra E não é. Vamos ver então a letra B. A conduta dele é ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário por dispensar a licitação indevidamente. Exatamente. Ele deveria ter comprado os computadores, né? Computadores, se eu não me engano, acabei de ler aqui. Ele deveria ter comprado os computadores com uma licitação, mas ele fracionou para fazer na modalidade convite e ficar direcionando para quem ele quer. Causou um prejuízo para a administração porque acabou gastando muito mais. Então, letra B. Letra C não, a letra D não é porque ato de improbidade administrativa, pois ao dispensar a licitação indevida, em consequência, obteve vantagem para si. Ele não obteve vantagem para ele. Ele apenas fracionou e não fez as coisas do modo correto e fez a administração gastar mais. Então, letra B, de certeza. Vamos para mais outra.
Perante a Constituição brasileira, bem como a ética e as boas práticas administrativas, o enriquecimento ilícito auferindo qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego, atividade nas entidades públicas será classificado como... Então vamos ver qual foi a conduta. O enriquecimento ilícito auferindo qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida será classificado como improbidade administrativa, probidade, discriminação, fraude. Essa daqui foi do TJ, mas é improbidade administrativa, não é? Ô louco. Será que é isso mesmo a questão? Vai saber, né? Pessoal, deu 5 horas da manhã. No que tange a apuração de infração cometida pelo funcionário público, é correto afirmar que a apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 45 dias, no prazo de 30. Nós já vimos isso. É vedada a apuração preliminar quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. A apuração preliminar é justamente para isso, quando não tiver suficientemente caracterizado ou definida a autoria. Aí você faz uma apuração preliminar. Então, não é ela. Letra C. A apuração das infrações será feita mediante inquérito administrativo irregular, assegurados o contraditório e a ampla defesa. A apuração das infrações não tem contraditório e ampla defesa em apuração preliminar, tá? Se é uma apuração preliminar, o cara não está sendo nem acusado, ele está sendo só investigado e tomando conhecimento das primeiras peças. D. Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pelo Ministério Público e presididos por Procurador da Justiça. A letra D está bonita, mas vamos ver a letra E. Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Sindicância, suspensão. Agora você me pegou. Sindicância, se não me engano, é para multa ou repreensão e suspensão, exatamente. E enquanto processo administrativo será para as penas de demissão a bem do serviço público e cassação de disponibilidade ou aposentadoria. Eu iria nessa. Por que a letra D está errada? Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pelo Ministério Público e presididos por Procurador de Justiça. Porque os procedimentos disciplinares punitivos eles são realizados pela Procuradoria Geral do Estado. Então, eu iria na letra E porque é a que está mais bonita. 18. Assinale a alternativa que corretamente trata de improbidade administrativa. Assinale a alternativa que corretamente trata de improbidade. A lei de improbidade administrativa cuida de reparar atos de improbidade praticados contra a administração pública por uma via específica que não se confunde com a ação penal comum, nem com a ação que apura os crimes de responsabilidade das autoridades mencionadas na Constituição Federal. Não sei, vamos ver a letra B. Em relação ao presidente da República, ele está sujeito à perda da função pública e dos direitos políticos em decorrência de improbidade administrativa, pela ação civil pública da lei federal, pois a improbidade administrativa e toda sua extensão típica é crime de responsabilidade do chefe maior da nação. Senadores, deputados federais e estaduais estão sujeitos às normas constitucionais que disciplinam expressamente a forma de perda das funções, assim não podem ter cassado seus direitos políticos pela via federal 8.000. Da mesma forma, juízes promotores estão imunes às sanções da referida lei. A lei 8.000, a lei de improbidade veda em caráter absoluto a presença de algumas autoridades públicas no polo passivo da ação civil de improbidade e prevê foro de prerrogativa de função, não restringindo, no entanto, as sanções cabíveis. A lei federal 8.000 pode ensejar prerrogativa de foro, pois ostenta caráter criminal. É perda de função pública para prefeitos municipais, submete-se ao tipo penal, perda de função para prefeitos, bem como de tutela da administração e do patrimônio público no especial aspecto. É assim, pessoal, políticos, juízes, governadores, presidentes, eles não respondem por essa lei de improbidade, eles respondem por outra. Tem lá na disposição final quando a gente estudou, né? Então, só que essa ela está muito complexa. Isso aqui é Ministério Público Estadual. Isso aqui a VUNESP ela veio matando mesmo. Então a lei de improbidade, eu tenho que ler corretamente aqui. A lei de improbidade administrativa cuida de reparar atos de improbidade praticados contra a administração pública por uma via específica que não se confunde com a ação penal comum, nem com a ação que apura os crimes de responsabilidade de autoridades mencionadas na Constituição Federal. Cara, eu ia nessa.
A lei de improbidade administrativa ela está muito boa para essa questão aqui. Vamos ver qual seria o erro das outras. Em relação ao presidente da República, ele está sujeito à perda da função pública e dos direitos políticos em decorrência de improbidade administrativa. É isso que eu falei para você. Ele não está sujeito a esse tipo de ação, porque tem uma ação específica para os políticos que cometem os mesmos crimes de improbidade administrativa. Então esquece ela. Letra C. Senadores, deputados federais e estaduais estão sujeitos a normas constitucionais que disciplinam expressamente a forma de perda das funções. Assim, não podem ter cassado seus direitos políticos pela via da lei federal de improbidade. Da mesma forma, juízes e promotores de justiça estão imunes às sanções da referida lei. Senadores, deputados e deputados, eles estão mesmo sujeitos a essas normas constitucionais. Já juízes, promotores de justiça, eu tenho minhas dúvidas, é por isso que eu não marcaria ela, mas eu já ficaria um pouco em dúvida. Letra D. A lei federal veda em caráter absoluto a presença de algumas autoridades. Cara, quando fala assim, ó, em caráter absoluto, esquece. Deve ter alguma ou duas autoridades no meio aí que são inclusas. A presença de algumas autoridades públicas no polo passivo da ação civil de improbidade e prevê foro de prerrogativa de função, não restringindo, no entanto, as sanções cabíveis. A letra D também está bonita. Letra E. Podem ser já prerrogativa de foro, pois ostenta caráter criminal. Ela não ostenta caráter criminal, ela ostenta caráter administrativo. Eu estou em dúvida entre a C e a D. A C eu vou cortar, já que eu estou em dúvida, eu vou cortar por causa de juízes e promotores, eu preciso cortar uma. E letra D, a Lei Federal 8.000 veda em caráter absoluto a presença de algumas autoridades públicas no polo passivo da ação civil de improbidade. E vou cortar a D por causa de caráter absoluto. Essa aqui eu realmente não sei. É a letra A mesmo. É a letra A. Essa aqui eu fui por corte, porque por algumas palavrinhas assim. Mas, ó, para vocês entenderem do que eu tô falando, eu tô com a lei de improbidade aqui aberta. Deixa eu ver se eu tô com ela. Não tô, cara. Tô com a lei de improbidade aberta. Não acredito. Vamos ver aqui. E aí eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque é importante, né, cara, mostrar. Não. Vem aqui. TJ escrevente, download, direito administrativo. Vamos abrir aqui. E aí eu quero ver essa questão aqui. Eu lembro que eu vi eu tinha acabado de ler ela bem no final. Os atos que inserem nas ações. Quem fica sujeito a esse tipo de sanção? Aqui, ó, atos que ensejam enriquecimento, perda patrimonial, desvio de recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações serão responsabilizados nos termos dessa lei 9.096. Aí quando fala partido político, eu entendo os políticos, os governadores, todos eles que fazem parte do partido. Por isso que eu estou considerando isso. Eu estou considerando apenas esse artigo aqui, ó, da lei de improbidade administrativa, tá? Mas era uma questão bem difícil aquela ali, muito difícil. Pessoal, faltando, vamos fazer 40 minutos de vídeo, né? Então faltam duas questões. TJ São Paulo. As sanções previstas na lei de improbidade administrativa são ressarcimento integral do dano, perda da função pública. Vamos para o corte. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente, perda de bens e valores, ressarcimento integral do dano? Tem. Perda da função pública? Tem. Perda dos direitos políticos? Tem. Pagamento de multa civil? Tem. Proibição de contratar com público? Tem. Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios? Tem. Pena de reclusão? Não. Então a letra A corta. Letra B. Pagamento de multa civil e multa penal. Tem multa civil e multa penal? Tem falando de multa penal? Não. Multa civil sim. Então corta a letra B. Letra C. Perda dos direitos políticos? Tem. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio? Ok. Pagamento de multa civil e penal? Não. Esquece, não tem multa penal. Letra D. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio? Tem. Reclusão de 2 a 8 anos? Não. Não existe reclusão.
Letra E, perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Sim. Ressarcimento integral do dano. Ok. Perda da função pública. Certo. Suspensão dos direitos políticos. Ok. Pagamento de multa civil. Ok. Proibição de contratar com o poder público. Certo. Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios. Ok. Então, letra E. Essa aqui estava muito boa também. Essa aqui é da Fundação Carlos Chagas, elas são sempre mais difíceis. Justino praticou um ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Márcio praticou ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito. Tonico praticou ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário. Nos termos da lei, o Ministério Público, ao propor as respectivas sanções de improbidade, poderá requerer a medida de indisponibilidade dos bens contra quem? Justino, Márcio e Tonico. Cara, a indisponibilidade dos bens é contra todos. Justino, Márcio e Tonico. Só que tem um aqui, ó, Justino praticou ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Justino, contra os princípios. Justino, eu já tenho minhas dúvidas. Márcio praticou ato de improbidade administrativa que importou em enriquecimento ilícito. Então, Márcio é certeza. A questão que não tiver Márcio pode cortar. Então, a letra C já não é. Então, é A, B, D ou E. Márcio. Quem mais? Tonico praticou ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário. Então, Márcio e Tonico é certeza. Então, nós temos aqui Márcio e Justino, não. Márcio sozinho, não. Tonico, não. Márcio e Tonico apenas. Justino, Márcio e Tonico. Eu estou em dúvida entre A e AB. Nós estamos falando aqui de indisponibilidade dos bens. Indisponibilidade dos bens para a lei de improbidade administrativa, eu iria nos três. Causou enriquecimento ilícito, eu sei que é certeza. Prejuízo ao erário é certeza. Minha dúvida era se quem atenta contra os princípios da administração pode ter decretado a indisponibilidade dos bens. E pode, mas desde que comprovado que realmente ele causou um prejuízo à administração pública, então eu iria marcando nos três. Então, em dúvida entre Márcio e Tonico, né? Márcio e Tonico, tá? Então fica aqui uma questão, mas inclusive eu queria dar uma conferida sobre a indisponibilidade dos bens. Vou conferir mais uma vez e colocar o artigo correto nos comentários para não errar, mas pela questão e alternativa, indisponibilidade dos bens só é decretada para quem causa enriquecimento ilícito e para quem causa prejuízo ao erário. Para quem atenta contra os princípios da administração pública, não é decretada a indisponibilidade de seus bens, tá? Pessoal, nós completamos 42 minutos de vídeo, vou colocar aqui parte 1, depois a gente parte para a parte 2 para mais outros exercícios, que agora já são 5 horas da manhã.